O terceiro ciclo, ditado no modo do desencanto. Sem entender o redígio do desencanto, sem entender o trato do racional superior com a natureza, no ditado da cultura racional, o estudante não vai vir a ter o correto saber racional. Por anos, por décadas, o João vem nos explicando o redígio do desencanto e o curso supremo do raciocínio, para que possamos obter o correto saber racional, mas infelizmente, muitos de nós ainda não é capaz de enxergar o saber, além das linhas, levando tudo ao pé da letra. Por isso, estamos sempre repetindo as aulas do João, para que possamos melhor entender seus esclarecimentos e ajudar os que ainda não alcançaram a virem a alcançar esse tesouro racional, que é o correto saber racional. Então, está aí um ponto muito difícil de se observar, que é quando o racional superior nos fala da natureza ou quando envolve a natureza em suas explicações. E aqui vamos tratar de um outro exemplo, que é quando o racional superior vai nos falar do terceiro ciclo, da fase racional que viria quando o segundo ciclo de desenvolvimento humano se completasse. E que nessas explicações, toda a culpa pelo crescente sofrimento é colocada nas costas da humanidade, dizendo que a humanidade não quis atender à natureza, não quis esperar a natureza trazer o terceiro ciclo, a fase racional, para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Sendo essa, uma forma do racional superior chamar a atenção da natureza, mas com agrados e psicologia, para alinhar a natureza com suas palavras, passando a mão na cabeça da natureza. Mas ela sabendo que toda a mensagem ali ditada não foi para a humanidade, mas para ela, a dona do pensamento, que fez e faz os seres humanos e decide o destino de todos. Aspas para o racional superior. Abre aspas. E os imprudentes não quiseram esperar chegar à fase do complemento do ciclo da Terra. Imprudentemente, começaram a dar expansão aos gostos, às vontades, pela liberdade do pensamento e da imaginação. Vieram os abusos e começaram a progredir por conta própria, a criarem tudo que aí está para a destruição de si mesmos. Por quê? Por precipitação, imprudência do livre-arbítrio, por a vontade ser livre. Não quiseram esperar os movimentos completos do ciclo da Terra, do ciclo da vida da Terra, que no terceiro milênio, todos iam passar a se conhecer, a saberem quem são, o porquê que assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão. Pelo desenvolvimento do raciocínio, feito pela terceira energia, a energia racional. Não quiseram esperar completar os 3 ciclos das 3 energias, precipitaram-se inconscientemente, e aí estão os efeitos das imprudências de fazerem uso da vontade, por a vontade ser livre. Por pensarem que já eram o que não eram. Tudo isto, por fazerem uso da vontade, por a vontade ser livre e os gostos. Não quiseram esperar a natureza completar o terceiro ciclo, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, quem são os culpados do sofrimento de si mesmos? Todos que aí estão. Fecha aspas. Assim é o redígio do desencanto, é o racional superior falando uma coisa para dizer outra, falando uma coisa por outra. Fazendo o chamado de atenção para os pensadores, quando na verdade é para a dona do pensamento, a regente dos pensadores. Então se torna muito difícil saber disso, e de muitas outras coisas que são colocadas dessa maneira, uma coisa sendo dita, para nos comunicar outra. E a chave para a compreensão dessa e de todas as mensagens em que o racional superior envolve a natureza é saber que a natureza vivia sem se conhecer, que a natureza não sabia do propósito final ou racional da existência e evolução humana. Então, sem considerar essas premissas de que até o término dos ditados racionais, a natureza nada sabia de racional, o estudante nunca vai fazer o correto julgamento ou interpretação das mensagens racionais. Mas se o estudante considerar essas premissas básicas, tudo fica bem mais claro e vai ser corretamente entendido. Então não é fácil não, é difícil mesmo, porque o entendimento correto de muitas coisas é mesmo dissonante das muitas palavras ali escritas nos livros.
Porque o redígio é assim, aqui ele fala uma coisa, e mais adiante ele vai falar outra, aí na relida, vamos separando e completando de forma correta o que estudamos. Então, se não fosse o João nos evidenciar essa mensagem e toda a cultura racional da forma como fez, por décadas, ainda estaríamos entendendo uma coisa por outra, porque o racional superior entremeia os assuntos e diz uma coisa por outra inúmeras vezes. Vamos em frente, aprendendo todos os dias um pouco mais sobre a origem e o futuro da gente. Salve!